a sua glória se despiu. Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim, querer tanto quando Ele não quis nada além de me amar? Oh, 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 oh. Todos os seus passos só me falam que o que Ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade Ele trazia no olhar. Tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai, e o que fugia disso Ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, por meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Entre o que eu ouço por aí e o que eu leio sobre Ele, eu só acho contrastes. Precisamos nos lembrar a verdade, retornar alguns conceitos, repensar. Não se preocupou em ajuntar riquezas, nele não se achava nenhuma beleza. Pelos seus foi rejeitado e duramente açoitado, entregue pra morrer numa cruz. E quando eu digo que quero imitá-lo e ser igual a Ele, será que eu sou consciente do que isso quer dizer? A simplicidade Ele trazia no olhar, e tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai, e o que fugia disso Ele deixava para trás. Eu preciso ser como Ele e deixar tudo por Ele. Mais do que ler, falar, eu preciso viver Jesus, viver Jesus. Mais do que ler, falar, eu preciso
Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui convidando você para refletir com cada um de nós a respeito de temas necessários para a nossa vida. Eu espero que esse vídeo encontre cada um bem e em paz e que esse vídeo e essa reflexão possam contribuir para o seu crescimento espiritual. Vamos orar e falar ao nosso Deus? Amado Pai, muito obrigado por esse tempo e por essa oportunidade. Nós somos gratos porque o Senhor nos permite ter um tempo como esse para refletir e pensar sobre temas necessários. Deus, ajuda-nos a entender qual é a Tua vontade para a nossa vida e como nós podemos viver de forma coerente e sábia. Eu peço, Pai, que o Espírito Santo do Senhor ilumine a mente e o coração de cada pessoa e, Deus, por favor, traga paz, orientação, provisão, traga, Senhor, salvação até onde as pessoas estão. Deus, por favor, salve vidas, transforma vidas, para que o mundo possa Te conhecer e experimentar a Tua grande e preciosa bondade. Eu peço, Deus, que o Senhor esteja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Querido, para refletirmos nesse tempo, eu quero ler contigo 2 versículos que estão no livro de Colossenses, capítulo 4. Em Colossenses, capítulo 4, versículos 5 e 6, o apóstolo Paulo fala o seguinte: Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Essa leitura, ela por si só já traz alguma clareza e certamente se nós refletirmos apenas lendo o texto, ele já seria capaz de trazer muitos princípios para a nossa vida. Mas eu quero te dizer que quando Paulo escreve esse texto, a igreja dos Coríntios, a igreja dos Colossenses, estava passando por uma fase muito estranha. Havia alguns líderes tentando influenciar os membros da igreja e havia até mesmo alguns irmãos cristãos, espirituais, mais maduros ou melhores, mais iluminados, como eles poderiam pensar, querendo julgar o modo de vida dos cristãos comuns. Eles estavam discutindo opiniões, estilos de vida, conceitos, doutrinas. A igreja estava em uma fase de discussão, uma fase de julgamento de algumas verdades e de algumas ideias. Querido, isso aconteceu na igreja dos Colossenses. Eles estavam discutindo, eles estavam realmente, constantemente, definindo o certo do errado, como deveriam viver. E pare para pensar, no meio desse cenário de discussões, no meio desse desentendimento da igreja, como será que o povo da cidade de Colosso veria aquela comunidade da fé? Você já parou para pensar que se uma determinada igreja ou grupo, especialmente grupo religioso e da fé, vive constantemente discutindo, brigando, tendo divergência de opinião, crença, estilo de vida, aqueles que não são daquele meio religioso certamente poderiam olhar para eles e dizer: que povo estranho, que povo sem harmonia, sem sintonia. Provavelmente, querido, se aqueles cristãos colossenses não ajustassem a sua maneira de pensar e de aceitar o modo de pensar um do outro, eles dariam um mau testemunho para a comunidade em que viviam. E quando Paulo escreve essa carta, ele encoraja aqueles cristãos a terem um procedimento equilibrado. E Paulo diz: vivam de forma discreta, de forma santificada, para que vocês sejam um exemplo para os que são de fora. Sabe, querido, eu acredito que
Quando Paulo fala essa palavra, esse ensinamento, Paulo está encorajando aqueles cristãos a viverem de forma sábia, a serem prudentes no meio do mundo e da cidade onde viviam. Paulo, de alguma forma, está dizendo assim, olha, se você é um cristão e tem acesso a Deus, à sabedoria de Deus, viva de forma sábia. E alguém pode dizer, mas o que é sabedoria, querido? Sabedoria é quando alguém aplica o conhecimento perfeito de Deus na sua vida prática. Quando alguém consegue viver o conhecimento adquirido. E certamente essa vivência do conhecimento resultaria em vida santa, justa, uma vida honesta, ou seja, quando se vive o conhecimento que se recebe de Deus, a vida seria santa, justa, equilibrada e, dessa forma, seria uma vida exemplar para aqueles que estão de fora da comunidade religiosa. Se você é religioso, se você tem contato com o conhecimento de Deus pela palavra, pela instrução, pelo culto público, por buscar esse conhecimento em Deus, querido, é preciso aplicar na vida. É preciso colocar isso no dia a dia. Eu sei que é difícil. Eu sei que, baseado no estilo de vida de cada um e nas lutas que cada um tem, nem sempre é fácil aprender um princípio e praticar, outro princípio e praticar. Eu entendo que, por vezes, nós estamos lutando e lidando com os mesmos dilemas todos os dias, mesmo que saibamos que eles são errados. Mas, querido, é necessário lutar para conseguir aplicar esses conceitos na vida diária. Porque o conhecimento aplicado, ele nos dá condições de viver uma vida exemplar. Eu quero te dizer que quando nós pensamos sobre uma vida exemplar, santificada, uma vida discreta, os cristãos, o povo de Deus de hoje, precisam pensar de maneira muito sensata, porque nós estamos vivendo um problema. Veja se eu estou errado. Os cristãos, por maioria, estão, eu não quero generalizar, mas cristãos acabam vivendo uma vida santa dentro da igreja ou do templo, mas uma vida profana entre os perdidos, ou seja, entre os que deveria alcançar. Já parou para pensar nisso? Que muitas vezes as pessoas estão vivendo dentro da igreja de forma justa, santa, modesta, falam palavras bonitas, adoram a Deus, ali eles demonstram amor, eles demonstram simpatia, eles agem como santos. Mas que normalmente, quando estão no mundo lá fora, ou quando estão vivendo a vida regular e rotineira, acabam procedendo de forma profana, não santificada, como as pessoas sem Deus vivem. Então, pense, no lugar onde poderiam demonstrar as suas fraquezas para receberem ajuda, eles agem como santos. E onde deveriam viver como santos, dando exemplo, vivem como uma pessoa qualquer. Eu creio, querido, que muitos dos que hoje carregam o título cristão estão vivendo vidas secretas no seu dia a dia. Às vezes estão no púlpito pregando ou na igreja adorando, falando de Deus, repreendendo outros, mas no dia a dia estão cometendo pecados, praticando alguns atos errados e vergonhosos, estão abastecendo vícios, vivendo de forma incoerente. E aí, os irmãos da igreja, os membros da comunidade religiosa, não sabem disso. Eles continuam dizendo, o irmão fulano de tal, nossa, ele é uma bênção, ele é santo, ele é obreiro, ministro, pastor, padre, guia, não sei o nome que vai dar. Ele é uma bênção, uma maravilha. O povo da igreja pensa isso. Mas as pessoas do bairro, as pessoas de outra cidade onde ele vai, os colegas do emprego, os amigos do esporte, do hobby, do lazer, sabem que aquela pessoa costuma ser
adúltero, mau caráter, ladrão, agressivo, viciado. Às vezes ele agride a esposa ou maltrata os filhos. Querido, isso costuma acontecer. Sabe o que Paulo diz? Cristãos, vivam de forma discreta e de forma santificada, ou seja, vivam com sabedoria no meio das pessoas que não são da comunidade da fé. Irmãos, é urgente e necessário que aceitemos esse fato. Precisamos ser uma luz no mundo de trevas. Precisamos ser uma luz onde nós vivemos. Não importa se é no trabalho, no lazer, quando viajamos, quando estamos em outra cidade, outro lugar do mundo, não importa. Onde nós estivermos, precisamos colocar em prática a palavra que conhecemos, para que aqueles que ainda não conhecem a Deus sejam influenciados pela nossa vida santa e justa. Então, ao invés de sermos santos na igreja e profanos no mundo, seria melhor que a comunidade da fé visse os nossos pecados e falhas e o mundo lá fora pudesse receber a nossa vida como uma luz, um modelo, pessoas que são tratadas em seus pecados no meio da comunidade e que vivem uma vida justa no mundo. Eu creio, querido, que muitas pessoas mostram o seu melhor lado quando estão no culto público e mostram quem verdadeiramente são no dia a dia, fora da comunidade religiosa. Esse é um pecado e um erro, porque nós somos chamados para ser luz, para influenciar as pessoas, para atrair pessoas para Deus. É por isso que Paulo fala: viva com sabedoria com os que são de fora. Aproveita as oportunidades. Aí alguém diz assim: mas que oportunidades são essas? Querido, quando falamos de oportunidades, a primeira coisa que vem em nossa mente vem as oportunidades profissionais, de fazer negócio, de ganhar dinheiro, de levar vantagem, de ter uma experiência emocionante. E nós pensamos em oportunidades nesse sentido. Mas quando Paulo fala, aproveita as oportunidades, na essência o que ele está dizendo é: aproveita cada momento para compartilhar a salvação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Aproveita cada oportunidade para abençoar pessoas, para alcançar o coração das pessoas, para servir pessoas. Resumindo, querido, o que Paulo está dizendo é: aproveita as oportunidades para mostrar ao mundo a graça, a misericórdia, o amor de Deus. Às vezes, no nosso dia a dia, nós vivemos encontrando pessoas e nós queremos sempre levar vantagem sobre elas. Queremos fazer um negócio e ter lucro. Queremos ter uma experiência amigável com elas. Ou queremos usá-las. Queremos desfrutar e aproveitar delas, das habilidades delas. Queremos nos relacionar fisicamente, emocionalmente com elas. Às vezes, quando nós olhamos para o nosso mundo, nós vemos que a maior parte das pessoas que entram em nosso caminho acabam se tornando alvo do nosso pecado, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa carnalidade. Cobiçamos, usamos, agredimos e muitas vezes não aproveitamos a oportunidade para alcançar essa pessoa para Deus ou para mostrar a ela como que Deus pode chegar até aquele coração. Querido, não use pessoas. Não veja pessoas como objetos ou como meios de se adquirir algum benefício. Viva com sabedoria. Aproveite as oportunidades. Aproveite as ocasiões em que pessoas são colocadas no seu caminho para abençoá-las e para mostrar para elas que Deus as ama. E elas vão começar a conhecer o amor de Deus pelo amor que você demonstra.
Mas Paulo diz mais. Ele fala nesse mesmo texto, no versículo 6, quando diz: a vossa palavra seja agradável sempre, temperada com sal, para saberdes como responder a cada um. Querido, olha como Paulo fala uma coisa muito interessante. Vocês precisam falar de forma agradável. Vocês precisam ter uma comunicação atraente, uma comunicação graciosa. Quando ele fala temperada com sal, não é aquela conversa ou aquela comunicação insípida, monótona, chata, enjoada, cansativa, não. Paulo diz: olha, cristão, seja agradável. Ao invés de ser aquela pessoa que todo mundo fala: nossa, fulano de tal agora, ô homem chato, ô mulher chata, nossa, que pessoa mais incômoda. Não, que o povo possa ter prazer em comunicar contigo, em falar contigo, em ouvir o que você tem para dizer. Pensa, lembra do que eu disse. No contexto dos Colossenses, aqueles irmãos estavam sempre discutindo opinião, discutindo ideias, discutindo teorias. Imagine, querido, como é chato conversar o tempo todo com alguém que só fala de um mesmo assunto, que bate na mesma tecla e que fica o tempo todo tentando torcer o nosso braço e nos convencer. E a pessoa fica martelando, tocando na mesma tecla o tempo todo, o tempo todo. Ninguém aguenta. Mas sabe como é gostoso? Quando nós comunicamos com alguém que tem uma comunicação temperada, equilibrada, que é uma coisa gostosa. Quando nós conversamos com pessoas que conseguem falar de assuntos diferentes e conseguem falar de uma forma cativante e agradável. Sabe o que Paulo disse? Faça isso. Saiba responder às pessoas. Seja capaz de transmitir graça por meio da sua comunicação. Querido, eu observo, e outros observam isso também. Algumas vezes, nós que vivemos no meio de um contexto religioso, e se há alguém ouvindo que não convive, certamente as pessoas convivem em alguns círculos específicos, seja de igreja, seja de clube, seja círculo de amizade. Quando nós vivemos dentro de um mesmo grupo, a maior parte do nosso tempo, acontece que nós perdemos o tato, o jeito, a habilidade para interagir com outros grupos. Pare para pensar. Se você conviver só com pessoas religiosas o tempo todo, você vai ter um tipo de linguagem, de comunicação, e você vai ter alguns assuntos específicos. E você fala deles o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Mas quando você encontra outra pessoa que não é daquele meio, você precisa ter tato e jeito para conversar de outros assuntos. Ou mesmo para abrir caminho com outros assuntos, para compartilhar os ideais que você carrega consigo. Querido, cuidado para não viver tão preso em um mundinho que você perca a habilidade de conversar graciosamente com pessoas de outros credos, de outras idades, de outras localidades, pessoas que têm um outro temperamento e gosto. Já imaginou que maravilha seria se o povo de Deus tivesse essa habilidade de ser temperado com sal, com realmente equilíbrio, graça, sendo agradável na comunicação com aqueles que convivem? Alguém poderia dizer: nossa, que pessoa agradável. E talvez, quando nós tentássemos falar do amor de Deus e do sacrifício de Jesus em favor delas, a pessoa talvez ouviria. Porque é gostoso, prazeroso, agradável. Sabe, querido, nós precisamos achar um equilíbrio na maneira como nós vivemos com pessoas e falamos com pessoas. Nessa reflexão, eu quero te encorajar a pensar nisso. É preciso viver com sabedoria, especialmente na vida diária onde nós estamos.
Não adianta ser um santo na igreja e um capetinha fora da igreja. Não adianta ser bom no meio das pessoas que podem nos ajudar e ser uma pessoa má, mau exemplo, no meio daqueles que deveríamos alcançar com o nosso exemplo. É preciso lembrar que Deus tem nos dado oportunidade de compartilhar o amor dele. E nós também entendemos que as pessoas precisam do que Deus está oferecendo. É preciso aproveitar. Mas, querido, o exemplo é essencial e uma comunicação saudável é essencial. Será que você se considera uma pessoa que tem uma comunicação temperada, agradável, equilibrada? Pense nisso. As pessoas, com frequência, elas querem ouvir pessoas que sabem falar e conversar. No mundo que vivemos, onde as pessoas estão tão ocupadas, atarefadas, sobrecarregadas, ninguém quer perder tempo com pessoas que são chatas, enjoadas e cansativas. Cristo, ele deu para nós um exemplo de uma pessoa que sabia comunicar. Adultos gostavam de Cristo, crianças gostavam de Cristo, nobres, pobres, pessoas simples. Cristo falava com todos. Ele sabia comunicar com todos. E quando as pessoas ouviam Cristo, elas gostavam e se admiravam do modo como ele falava. Ele sabia falar palavras duras, mas ele sabia contar histórias. Ele sabia, de fato, puxar a orelha, mas ele sabia demonstrar graça e estender a mão. Querido, é necessário aprender isso. O mundo precisa. E Deus te convida a refletir sobre como é preciso ter temperamento equilibrado na nossa postura e como é necessário ter aquele tempero certo na maneira como nós falamos. Quero te convidar a orar comigo e quero te convidar a refletir nisso. E se você observa que é necessário fazer ajustes, ore a Deus, peça a Deus que o Espírito Santo te dê equilíbrio para viver de forma sábia e para falar de forma agradável. Amado Pai, muito obrigado por esse tempo e por essa reflexão. Essa reflexão aborda um assunto que é necessário para a nossa vida, Deus, porque vivemos em comunidade, falamos no meio da comunidade. E eu sei que pessoas, elas precisam de bons exemplos e de palavras graciosas. Deus, ajuda-nos a sermos essas pessoas, sábias, agradáveis, que são um bom exemplo. Acima de tudo, Senhor, use nossa vida para que possamos alcançar outros para o caminho do Senhor e para a vida que Cristo oferece. Eu oro, Deus, pedindo que o Senhor dê para a comunidade da fé, para a comunidade de discípulos de Cristo, que eles, ó Deus, possam receber do Senhor o equilíbrio, Deus amado, a plenitude do Espírito Santo, para que nós sejamos vistos pelo mundo como pessoas agradáveis, pessoas que são boas companhias, pessoas que quando falam, transmitem graça. Eu te peço, Deus, ajuda-nos nessa missão. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Querido, eu acredito que Deus tem nos trazido alguns alertas, porque são necessários para a nossa vida. Eu quero te dizer que nós precisamos levar esses conceitos para a nossa vida, não apenas quando nós estamos no trabalho. Querido, desenvolva na sua vida um reconhecimento de que você tem oportunidades o tempo todo para influenciar, para abençoar, para testemunhar, para servir, para amar. Não use pessoas, abençoe pessoas. No meio da sua família, dos seus amigos, seja um bom exemplo, uma boa influência. Seja alguém que se esforça para ser um bom exemplo onde vive. Quando você abrir sua boca,
Transmita graça àqueles que te ouvem. Seja uma pessoa que é temperada com sal, uma pessoa agradável. Saiba responder àqueles que estão esperando de você alguma resposta. Tenha tato. Você pode alcançar muitas pessoas, pode alcançar o coração de pessoas, pode quebrar barreiras em pessoas e ter acesso a elas, se você souber falar de uma forma cheia do Espírito Santo e de sabedoria. Querido, é tempo desse equilíbrio e eu espero que Deus possa te abençoar. Faça desse tempo um tempo de oração e reflexão e eu espero que dos céus Deus derrame graça, paz e misericórdia sobre cada um.